Existe alguém na sua vida que você não foi capaz de perdoar até então porque essa pessoa não fez por onde merecer o seu perdão? Será que qual é o critério que a Bíblia nos ensina para poder perdoar as pessoas? Esse será o nosso tema de estudo de hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, que diz: Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro fez essa pergunta para Jesus. Naquele tempo, as pessoas que ensinavam a palavra de Deus para as pessoas, os doutores da lei, as pessoas que eram mestres, conhecedores que ensinavam a palavra de Deus, eram chamados de rabinos. E naquele tempo, os rabinos haviam ensinado para as pessoas de que até 3 vezes, se o irmão pecasse contra elas, elas poderiam perdoar. A partir dessas 3 vezes, eles estavam desobrigados a perdoar. Então Pedro, muito sagaz, ele chega para Jesus e faz a pergunta: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? 7 indica a perfeição. Ele achou que jogando o número um pouco acima dos rabinos, Jesus iria elogiá-lo e dizer: Nossa, Pedro, é até 3 vezes, mas você vai perdoar mais ainda. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus deu a seguinte resposta no versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus queria que Pedro perdoasse 490 vezes o irmão que lhe fizesse algum mal, algum dano, que pecasse contra ele? Será que é isso que a Bíblia, que Jesus quis dizer? É claro que não. Os sabinos ensinavam até 3 vezes se deve perdoar. Pedro jogou um número um pouco mais acima, 7 vezes. Jesus vem e, com uma figura de linguagem, ele nos mostra que nunca devemos nos cansar de perdoar o nosso irmão. Jesus era um professor. Jesus era alguém que conseguia transformar algo muito grandioso e glorioso em algo menor, para que todo mundo pudesse entender. As crianças, os velhos, os letrados, os iletrados, doutores da lei e pessoas que não tinham tanto conhecimento. Todo mundo conseguia compreender a forma com a qual Jesus lhes ensinava os assuntos gloriosos do reino dos céus. E Jesus contou uma parábola a partir do versículo 23, cujo título é A Parábola do Credor Incompassível, ou seja, do devedor sem compaixão. Vocês sabem o que se passa aqui? Eu vou contar para vocês, mas leiam na sua Bíblia também, tá bom? Diz que havia um rei que mandou chamar um homem que lhe devia 10.000 talentos. Guardem esse número. Esse homem lhe devia 10.000 talentos. E esse homem foi chamado diante do rei, e diante do rei, ele disse que não tinha com o que pagar esse tanto de dinheiro. E o rei, então, para que ele conseguisse quitar a sua dívida para com ele, mandou prendê-lo, ele, seus filhos, sua esposa, até que a dívida fosse paga. E então esse homem, a pessoa que devia ao rei, caiu aos seus pés, se humilhou, implorou por tempo para que ele conseguisse pagar aquela dívida. O rei, cheio de compaixão, não apenas atendeu o pedido de que aquele homem havia feito, pedindo tempo para ele conseguir pagar aquela dívida tão alta. Mais do que isso, o rei perdoou ele a dívida. E ele, todo alegre, muito feliz, saiu. Saiu. E nisso que ele saiu andando pela cidade, feliz da vida, porque a sua dívida altíssima havia sido perdoada,
ele encontrou um servo dele que lhe devia 100 denários. E agora vamos entender essa questão do valor da moeda. O primeiro que foi perdoado pelo rei devia 10.000 talentos. Um talento equivale a 6.000 denários. Convertendo em denários, a dívida do primeiro equivalia a 60 milhões de denários, que foi perdoada pelo rei para ele. Quando ele saiu na rua e encontrou um servo dele que lhe devia 100 denários, se lembram? Qual que era a dívida dele com o rei que foi perdoada? 60 milhões de denários. A dívida do servo para o perdoado foi de apenas 100 denários. E aí, quando ele abordou esse que lhe devia 100 denários e cobrou, paga-me o que você me deve, ele, igualmente ao primeiro que foi perdoado pelo rei, se jogou aos seus pés e lhe implorou por tempo, paciência, porque ele conseguiria o dinheiro para poder pagar a dívida. Mas ele não aceitou. E ele então mandou para a prisão esse servo que lhe devia 100 denários. Olha que situação, né? Quando os companheiros dele ficaram sabendo do acontecido, foram para o rei contar. O rei ficou indignado. Ele se perguntou como que alguém cuja dívida tão alta foi perdoada, não foi capaz de perdoar uma dívida tão pequena comparada com a dívida dele. Por que ele não foi capaz? Ele ficou indignado e mandou chamar esse homem, o perdoado. E então o perdoado se apresentou diante do rei e o rei lhe fez a pergunta: eu agi com compaixão com você. Por que você não agiu da mesma forma para a pessoa que devia a você? E diz que o rei então mandou ele para a prisão. Olha a cena. Ele não precisava ter sido preso, passar pelo que ele passou, se ele tivesse agido com a mesma compaixão com o outro que lhe devia, da forma com que o rei foi com ele. Não é mesmo? Por que Jesus contou essa história? Essa história ela ilustra perfeitamente a grandeza da compaixão de Deus para conosco e a dureza do nosso coração para com o nosso semelhante. Que contraste, não é mesmo? Nós estamos falando sobre perdão, sobre reconciliação. Por que nós devemos perdoar as pessoas que não merecem o nosso perdão? Com essa parábola, Jesus ele deixa de uma forma muito clara qual deve ser o verdadeiro motivo, a verdadeira motivação para sempre perdoarmos e nunca nos cansarmos de perdoar as pessoas que pecarem contra nós, que nos machucarem, que é a seguinte: o rei dessa parábola representa o Senhor Jesus. A pessoa mais endividada da parábola representa a mim. Um dia, eu não tinha como pagar a minha dívida do meu pecado, das minhas transgressões para Deus. Jesus prontamente deixou o céu, o seu trono, veio e nasceu como um de nós e morreu, deu a sua vida na cruz para poder pagar a minha dívida que eu seria incapaz de pagar. Você entende? Jesus me perdoou o imperdoável. E eu, pecador, alguém cuja dívida era altíssima a ponto de eu ser incapaz de pagá-la, Jesus perdoou. Me sinto no direito de olhar para o meu irmão e achar que ela deva merecer o meu perdão quando eu nunca mereci o perdão de Jesus e Jesus me perdoou mesmo assim. Você entende qual deve ser a real motivação para perdoarmos? Jesus me perdoou o imperdoável. A minha dívida, de acordo com a história que Jesus contou, ela é muito, sempre será muito maior, sem comparações com a dívida de qualquer irmão, qualquer semelhante para mim.
A minha dívida com Deus sempre será maior do que a dívida de qualquer pessoa que tenha falhado comigo ou com você. Você percebeu a essência dessa história? Devemos sempre perdoar. Eu gosto muito de uma frase de Madre Teresa de Calcutá que diz assim: as pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. Podemos aplicar o perdão porque perdoar é uma demonstração, é um ato de amor muito grandioso, glorioso e celestial. Não devemos esperar que as pessoas mereçam nosso perdão. Devemos sempre perdoar porque elas precisam. A Bíblia diz lá no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O nosso Pai Celestial não poderá nos perdoar enquanto não aprendermos a estender o perdão para as pessoas. E não se esqueça, a minha dívida com Deus sempre será muito maior do que a dívida de qualquer semelhante para comigo e para com você. Perdoe sempre. Peça força a Deus para que você tenha um coração capaz de perdoar e se libertar dessa mágoa que tem tirado a sua saúde física e espiritual durante tanto tempo. Quando nós não perdoamos, é porque nós não entendemos o tamanho da nossa dívida para com Deus. E existem dois pontos importantes de ser analisados para nós finalizarmos. Primeiro, nós devemos perdoar sempre, porque Jesus me perdoou e te perdoou o imperdoável. E segundo, porque nós também magoamos e pecamos contra as pessoas. Então eu e você também vamos precisar algum dia do perdão das pessoas. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa completar na mente e coração cada ponto que não ficou bem esclarecido. Que bom que você veio assistir mais um vídeo do nosso canal. Eu tenho orado por você, todas as pessoas que têm assistido esses vídeos. Eu peço que o Espírito Santo possa tocar de forma poderosa, de modo a nos tornar pessoas melhores, pessoas verdadeiros adoradores de Deus que o adorem em espírito e em verdade. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, fortaleça o nosso canal para que a gente possa levar mais palavras de esperança às pessoas. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos que você acredita que essa mensagem irá fazer a diferença. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.